Hora H do Agro. Olá, bem-vindos a mais um Hora H do Agro. Eu sou a Mariana Grilli e nós estaremos juntos na próxima hora falando sobre as principais notícias do agronegócio. No programa dessa semana, vamos falar a respeito do acordo entre Mercosul e União Europeia, gargalos logísticos para o escoamento do grão e ainda a relação entre internet e rastreabilidade bovina. Então fique por aí, porque o Hora H do Agro está só começando. E com a colheita da soja ganhando ritmo, o Brasil assiste novamente o dilema entre falta de infraestrutura nas estradas e ferrovias, pressionando o preço do frete para transportar os grãos. Veja na reportagem de Natália Calisto e Camila Yunes. O avanço da colheita de soja junto à falta de infraestrutura logística crônica tem elevado os custos para o transporte de grãos. O Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial da USP já havia projetado aumento de 20% no frete para o mês de fevereiro. Já a plataforma Frete.com indica alta de 17% no frete da soja e quase 9% no milho. Segundo o Kleber Leite, gerente da regional da companhia AGI Brasil, as janelas cada vez mais curtas da safra verão têm intensificado os entraves. Para a safra de verão agora, de fevereiro que se inicia agora, né, são períodos cada vez mais curtos, né? A gente fala de gargalos porque o período de safra ele vem diminuindo a cada ano, né? Muito pelo difícil de planejar o período de plantio, né? E cai num gargalo que praticamente o Brasil todo está colhendo a safra de verão, né? Desse modo, o produtor não consegue planejar a sua colheita, né? E conseguir ela organizar dentro desse planejamento para poder escoar esse grão de forma mais tranquila, com uma agenda que favorece as negociações e beneficia na comercialização dos produtos, né? Então a safra vem forte, principalmente aqui onde a gente está no sul, né? É Mato Grosso do Sul e sul do Brasil, e é onde passa praticamente 50% da produção rumo aos portos, tanto de Paranaguá como os portos do sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? Então o custo disso se eleva na medida que o risco também se eleva, principalmente na qualidade dos produtos, né? Na perca de qualidade desse produto e também na demora com que esse produto chega até o porto. A Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso alerta para a falta de pavimentação em trechos estratégicos de rodovias estaduais e federais, o que eleva o tempo de transporte e o custo operacional. A falta de estrutura continua sendo um dos principais fatores de pressão sobre o frete, na visão de Carlos Alberto Litt-Darme, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística. E mesmo ainda com as concessões de rodovia, né, concessões ainda que são feitas para as praças de pedágio, ainda mesmo dentro de algumas praças de pedágio, além do preço lá em cima, temos problema da recuperação da malha. Então, isso impacta sim, tanto quanto o custo do pedágio, quanto o não ter a infraestrutura. E veja um exemplo muito prático disso, é Miritituba, no Pará, né, o porto que enfrenta essa dificuldade, e por conta disso, né, o frete ele se torna mais caro para quem paga e não é que resulte no final para o caminhoneiro que recebe. Sobre o piso mínimo, ele afirma que o reajuste representa apenas a reposição dos custos da operação e não um ganho extra ao transportador. Que o que foi feito agora nesse novo ciclo que lançou os novos coeficientes no dia 20 de junho, ele simplesmente repercute aquilo que é o custo que o caminhoneiro tem com os seus insumos, com o combustível, com o seu trabalho, com a natureza da sua operação, e que refletiu tão somente no cálculo mais ou menos o que a inflação do período representou. Além da pressão sobre rodovias, as ferrovias continuam sem os avanços necessários, conforme aponta Roberval Place, coordenador geral dos sindicatos ferroviários de Bauru. Talvez se você tivesse uma política, as ferrovias que estão
paralisadas hoje no Brasil, cerca de 70% da malha ferroviária que foi concebida, hoje estão desativadas e abandonadas. Isso daí estivesse operando não só para movimentação de commodities, mas também para movimentação de cargas gerais, facilitaria muito todos esses processos de escoação. O terminal de Miritituba, no Pará, passou a ser estratégico para os grãos da região norte, mas já provoca quilômetros de congestionamento na rodovia BR-163, uma das mais importantes para o transporte da soja no país. Com carretas paradas, produtores precisam ajustar o cronograma entre armazenagem e escoamento, além do cenário interferir na programação das estações de transbordo e dos navios atracados nos portos. Ainda em relação à logística, eu chamo a atenção agora para falarmos sobre o transporte pelas águas. Os portos de Santos e Paranaguá, nos estados de São Paulo e Paraná, respectivamente, já vêm trabalhando com níveis elevados de demanda e volumes recordes. Com o passar dos anos e a expansão da soja no norte e nordeste do país, portos e terminais destas regiões, a exemplo do Pará e do Maranhão, têm registrado aumento na demanda. Dados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários de 2025 mostram que a movimentação na região norte cresceu 10,33% em comparação a 2024. É neste contexto que está inserida a discussão sobre a revogação do decreto número 2600 de 2025, assinada pelo governo federal após manifestações de indígenas na área da Cargill, no Pará. A medida concedia a empresas privadas a realização de dragagem e o controle do tráfego de embarcações nos rios Madeira, Tocantins e Tapajós. Depois de semanas de intensas manifestações, o governo revogou o decreto. O ponto que eu trago aqui para nós refletirmos enquanto sociedade não é defender ou indígenas ou as tradings, mas é cobrar o poder público por soluções logísticas inteligentes. O Código Florestal permite parte do desmatamento no norte do país para a produção de grãos. Só que a falta de fiscalização e punição por parte do próprio poder público abre margem para desmatamentos ilegais que transformam florestas em grãos. Daí, quem produziu quer vender e precisa de logística. Só que não tem estrada que dê conta, não tem trem suficiente e terceirizar os rios para tradings internacionais também não é uma solução sustentável. O transporte aquaviário e a cabotagem podem sim ser uma alternativa para aliviar as estradas e ferrovias, mas é preciso consulta pública, estudos de impacto ambiental e planejamento de longo prazo. Porque defender a exportação daquilo que já foi plantado e colhido está correto. Defender a qualidade dos rios brasileiros, que são um patrimônio do país, também está correto. Então, a questão aqui é menos polarização e mais cobrança aos políticos, inclusive em ano de eleição. Mudando de assunto, agora nós vamos falar sobre insumos agropecuários, um tema que a gente vem trazendo aqui com recorrência no Hora H do Agro. A Câmara Temática de Insumos Agropecuários, vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária, seguirá sendo presidida por Roberto Levreiro, que também é presidente do Conselho Deliberativo da Absolo. E é com ele que nós vamos conversar agora. Então, Roberto, muito obrigada por aceitar nosso convite. Bem-vindo ao Hora H do Agro. Quero começar já te perguntando sobre prioridades. Quais são as pautas mais relevantes aí que estão sendo administradas pela Câmara no mapa, a Câmara a qual você já presidia, e também qual que é a prioridade da sua gestão, olhando não só para 2026, porque a gente sabe que tem assuntos que, é isso, né, precisam ser olhados aí a médio e longo prazo. Obrigada de novo pela participação aqui. Imagina, Mariana. Nós que agradecemos aí a oportunidade de mais uma vez estar falando aqui com vocês. A Câmara, a gente não precisa falar da importância que ela tem, né, para o setor, que é uma Câmara temática. Essa tia, ela é bem transversal, ela pega praticamente todos os insumos ligados à agropecuária.
E nós temos aí demandas que iniciaram-se no ano de 2025 e continuam agora ainda para o ano 2026, que principalmente está ligado às regulamentações, né? Nós temos aí o decreto dos bioinsumos, nós temos a lei dos defensivos, nós temos o autocontrole, são temas fundamentais para que ele possa trazer segurança jurídica, tanto para quem consome, quanto para quem regulamenta e principalmente para quem está produzindo. Porque nós estamos falando basicamente das principais tecnologias hoje que têm contribuído de forma primordial para sustentar o crescimento da agricultura nacional e da competitividade que o Brasil precisa, principalmente depois do que você comentou aí, todas as dificuldades que nós já temos aí de infraestrutura, enfim, são custos Brasil que a gente só consegue superar através da eficiência do uso dos insumos, de forma segura. Então, os desafios que vieram de 26 e 27, de 25, perdão. E em 27, obviamente, o principal objetivo, desde quando entrei na Câmara, é a gente trazer para dentro dessa Câmara importante, para, obviamente, levar subsídios mais estruturados para o Ministério da Agricultura, trazer as outras câmaras, trazer outros setores para cada vez mais estarem participando, contribuindo, expondo suas demandas, suas dificuldades, para que todo o setor como um todo possa se convergir. Isso levando aí, eu já fiz muito isso nos últimos 2 anos, trazendo os ministérios para dentro, não só o Ministério da Agricultura, mas o Ministério do Desenvolvimento, trazer a Câmara de Crédito e Comércio, enfim. A ideia é trazer todos os elos que contribuem ou têm alguma interferência, alguma participação importante dentro do setor para que a gente possa convergir numa linguagem mais uniforme. Roberto, você tocou na questão aí do autocontrole. A gente faz o exercício aqui de explicar o agro para quem não é do setor, né? Estamos aí em diferentes plataformas, TV aberta, a gente pega esse público que não entende tanto do agro. Então, eu gostaria que você explicasse o que é essa discussão sobre o autocontrole e qual que é o posicionamento, olhando aí tanto para a Câmara, mas também para a Absolo, porque é um tema que divide opiniões e foi o que você falou, é um dos temas prioritários, né? Mariana, o autocontrole, a gente encara ele como uma grande evolução para todo o setor da agricultura, porque ele está regulamentando as regras de produção dentro da indústria. Se a gente pegar hoje o autocontrole, ele voltando um pouquinho atrás, ele era como se fosse o manual de boas práticas. O autocontrole nada mais ele obriga que cada empresa crie um manual de boas práticas dentro da sua organização, obviamente cada uma dentro da sua realidade, porque a princípio a ideia era que se criar um manual único, e aí não tem como, porque nós temos, principalmente pensando na Absolo, temos indústrias de vários portes, vários tamanhos, diferentes tecnologias, nós representamos hoje aí 9 segmentos distintos, então o modelo de controle, de gestão, de qualidade, de como produzir, como aquela indústria vai aferir aquele produto, a manutenção que ela precisa, o tipo de equipe técnica que ela determina, enfim, não é igual a outra empresa, não tem como ser igual. Então, o autocontrole ele criou a regra para que você possa estruturar o seu manual de boas práticas e o Ministério, dentro disso, ele foi criando os arcabouços, foi enquadrando a questão de como se fiscalizar, como ele vai fazer hoje uma auditoria nas empresas. O Ministério passa a ser um auditor do processo que você vai lá e protocola quando você vai fazer o teu registro, a renovação do registro. Então, você escreveu o que vai fazer daquela forma, ele vai lá fiscalizar se você está fazendo daquela forma. Obviamente que isso tudo é checado, se enquadra-se dentro de uma regra também, que é aceita pelo próprio Ministério, mas se tornou, se a gente avaliar, um modelo muito mais eficiente, muito mais seguro e muito mais prático de ser funcional, até para a própria fiscalização. E o próprio consumidor acaba tendo até a rastreabilidade lá na frente no futuro de todo o processo de industrial que ele está comprando. Então, a gente fala, às vezes tem polêmica, quando nós vamos fazer uma transição, uma mudança, no começo sempre dá um pouco de polêmica, mas no fim tudo acaba se ajustando.
E na semana passada, nós trouxemos aqui no Hora H do Agro uma reportagem falando dessa indústria brasileira de insumos que está se dedicando muito à produção de fertilizantes por conta dessa questão, né, de diminuir a dependência da importação, algo que o setor já vem discutindo há muito tempo. Eu queria saber como que você avalia a maturidade do setor aqui nacionalmente, né, como que está aí não só a profissionalização dessa produção de produtos, mas também o próprio incentivo do governo para que isso aconteça. A gente sabe que existe uma discussão, inclusive, aí olhando para isenções fiscais, ou pelo menos incentivos fiscais, né? Como que você avalia e, de novo, o quanto que isso está sendo discutido dentro da Câmara Temática do MAPA? Se você pegar um pouquinho o perfil do histórico dos números que a Absolo divulga dentro do seu anuário, você vai ver o quanto esse mercado cresceu. Porque hoje a Absolo ela congrega aí praticamente 70%, 80% do mercado das novas tecnologias, que vem muito de encontro com o que você está comentando. São insumos, ou seja, defensivos, tem outras entidades também que representam os defensivos, mas também a parte de nutrição, de fertilizante, onde é a maior nossa dependência hoje em questão de importação. Essa indústria vem evoluindo numa velocidade muito grande, Mariana, e hoje o Brasil ele se tornou referência nos insumos de alta performance, porque o Brasil jamais vai ser autossuficiente na produção de nitrogênio, de fósforo, potássio e outras moléculas para controles como defensivos. Mas o Brasil tem outras opções, outras tecnologias que vêm agora com a onda do bioinsumos, que são fertilizantes orgânicos, organominerais, um reaproveitamento de muitas fontes que são e bases que são disponíveis no Brasil, e a forma da gente poder competir, reduzir de forma inteligente isso, a nossa dependência da importação, é ser mais eficiente, porque por nós termos uma agricultura tropical, a gente tem uma eficiência muito baixa, tinha uma eficiência muito baixa com os commodities que nós tínhamos comum da vida, que são muitos usados lá fora. Mas o que essa indústria fez? Ela adaptou, ela pegou o que tinha de bom de um NPK, o que ela tinha de bom de um defensivo lá, e criou novos produtos adaptados para a realidade da agricultura tropical. Então nós temos hoje uma nova geração de insumos para a agricultura muito mais sustentáveis, muito mais eficientes, onde que pode se aplicar menos e ter muito mais retorno. Então essa é a expansão que está havendo, um investimento muito grande nesse setor. E aí, para a gente encerrar, eu queria entender como que o seu trabalho, seja na Câmara, seja na Absolo, tem relação com o Plano Nacional de Fertilizantes. Queria entender como que você enxerga o avanço do plano, se está avançando, inclusive, na velocidade que deveria, o que a Câmara contribui, participa, propõe para que o plano realmente, inclusive atinja metas, porque ele foi construído com metas ali, ano a ano, né? 2025, inclusive, tinham metas que a gente precisa ver se foram completadas ali, né? Como que você enxerga o andamento e a maturidade do plano também, Roberto? Nós fazemos parte, eu faço parte do plano desde quando ele nasceu, desde há 4, 5 anos atrás. Então, a gente sempre participando de toda a estruturação, e nós somos responsáveis por toda a cadeia emergente, em subsidiar, levar conceitos, levar propostas, levar subsídios, ajudar na normatização, buscar posicionamentos técnicos, enfim. Quando a gente fala em trabalhar a nível governamental propostas, políticas públicas para médio e longo prazo, nem sempre é aquela velocidade que a gente gostaria que fosse, Mariana. Ele vem evoluindo, existem algumas métricas, algumas metas a serem passadas, mas ainda é um processo que ainda vai um pouco, não vai ser aquela velocidade que todo mundo desejava que ele acontecesse, porque como eu disse, é uma reforma bastante grande, o plano ele é bastante ambicioso, ele tem um leque enorme de materiais e projetos, ele envolve vários ministérios, ele envolve vários segmentos do governo, então isso tudo tem que tramitar dentro da velocidade, dentro da possibilidade em termos de burocracia. Às vezes passo tem que ser dado que não existe uma normativa apropriada para aquilo, então eles têm que criar isso. Então, está evoluindo, mas é um modelo ainda um pouco moroso, por algum tempo ainda de trabalho. Pois é, vamos continuar acompanhando, porque a gente sabe que isso mexe com
praticamente todos os elos do agro, né? A gente tá falando de produtor, tá falando de indústria, de governo, academia. Tendo mais informações, sempre bem-vindo aqui a contribuir com a gente, viu? Roberto Levreiro, presidente da Câmara Temática de Insumos Agropecuários do MAPA e também presidente do Conselho Deliberativo da Bissolo. Obrigada, Roberto, pela disponibilidade de sempre. Imagina, fico à disposição sempre que necessário. E nós que agradecemos. E o Ministério da Agricultura decidiu suspender de forma temporária as importações de amêndoas fermentadas e também secas. A gente está falando de cacau, né? E essas amêndoas vindas da Costa do Marfim, um dos principais países produtores da commodity. A decisão foi publicada no Diário Oficial na terça-feira, dia 24, após o MAPA apontar risco fitossanitário nas cargas que podem apresentar triangulação comercial. Isso significa que, junto com o cacau da Costa do Marfim, existe o risco de junto estar vindo aí cargas de países como Libéria ou Guiné, que não têm permissão de entrar no território brasileiro. Por isso, a suspensão das importações será mantida até que o governo da Costa do Marfim apresente garantias formais de que os envios destinados ao Brasil não contenham cacau produzido em países sem autorização sanitária. E também sobre cacau, a consultoria EdPoint prevê superávit de 365 mil toneladas de cacau no ciclo 2025-26, após quebras de safra em safras passadas. Agora, a projeção é de aumento da produção global de 4,2%, simultaneamente a queda na demanda de cerca de 3%. Nós conversamos com a Carolina França, que é analista do mercado de cacau da EdPoint, e ela explica então esse momento da demanda da Europa. Quando a gente olha para o principal mercado processador de cacau, que é o mercado europeu tem preferência por amêndoas que vêm da África Ocidental, Gana e Costa do Marfim, que são áreas ali que tem amêndoas que têm maior qualidade. O mercado europeu é um mercado um pouco mais exigente, tem algumas limitações com importação do Equador, em questão de metais pesados no solo. Então, quando a gente olha para o mercado europeu, e aí diretamente para Londres, né, Bolsa de Londres, a gente vê que tem uma preferência por Gana e Costa do Marfim. Nesse sentido, quando a gente olha os diferenciais que ficaram maiores, porque a gente teve esse problema de oferta, no mercado europeu, então o preço ele tem um impacto maior. E isso reflete diretamente naquelas importações que a gente viu que caíram no ciclo passado, 24 e 25, e começaram 25 e 26, né, que é o ciclo que está correndo agora, que começou lá em outubro, abaixo também do que a gente viu no mesmo período do ciclo passado. Além da Europa, os Estados Unidos também são relevantes na indústria processadora de cacau e têm preferido a importação do Equador. Quando a gente vai para as importações dos Estados Unidos, e a gente vê uma diferença gritante quanto da Europa caiu, Estados Unidos aumentou suas importações de cacau, e a gente olha essas importações por origem, vem a diferença principal. Os Estados Unidos têm importado mais do Equador, historicamente o principal parceiro comercial nas amêndoas era a Costa do Marfim, e agora os Estados Unidos têm importado mais do Equador, que tem um diferencial menor, né, e questões também relacionadas à arbitragem, ele é mais vantajoso para ele importar do Equador. E está mais perto. E não tem essa limitação relacionada ali, né, a metal pesado, essa questão da qualidade das amêndoas. E a gente vê isso claramente nos estoques certificados da ICE Estados Unidos, onde as amêndoas hoje, né, de tudo que tem no estoque certificado, cerca de 60% vem do Equador. E falando agora de internet no campo, aí na sua região, a cobertura é boa ou ainda deixa a desejar? A empresa Iboi precisou construir a própria rede de internet para conseguir avançar na rastreabilidade bovina no Mato Grosso do Sul. Nós vamos conferir na reportagem de Natália Calisto e Daniel Lian. Um obstáculo que afeta pecuaristas é a falta de rastreamento do gado devido às falhas na cobertura das operadoras tradicionais. Para sanar esse problema, a Iboi construiu uma rede privada em uma fazenda no Mato Grosso do Sul, levando a rastreabilidade individual dos bovinos. O vice-presidente da Iboi, Felipe Antonelli, enumera os benefícios dessa implementação para o cliente final. Ele conversa com uma única empresa que fica responsável por manter, né, todos os animais conectados,
e também não só os animais, né? Uma vez que a gente conecta e leva essa infraestrutura para a fazenda, nós conectamos as pessoas e outros IoTs também que estão ali passíveis, né, e represados sem conexão. Apesar de estudos de cobertura indicarem a presença de sinal na propriedade, os dispositivos não conseguiam se conectar em campo. Esse fator foi decisivo para que a empresa montasse uma infraestrutura de telecomunicações para garantir a operação na chamada Agricultura 4.0. A gente precisa de ter um solo pavimentado, ou seja, quando a gente tem a conectividade presente na área ou quando a gente leva isso, né, pela nossa própria infraestrutura, nós pavimentamos para que toda a demanda de dados represada possa ser coletada, e aí a gente começa a ter software de gestão reportando em tempo real, estação meteorológica, armadilha de pragas, né, agilidade na tomada de decisão. Então, acho que para o futuro, né, para que a gente possa ter essas tecnologias habilitadas, sem a conectividade, a gente vai ficar ainda no papel, em aplicativos offline, né, e vai criar-se uma dicotomia muito grande da agricultura 4.0, que já tem, né, as suas fazendas já conectadas. Os produtores rurais mostram que essa tecnologia no campo tem contribuído para uma eficiência cada vez maior da produção. Tiago Manfrim, diretor de operações da MEN Agronegócios, enfatiza que hoje é imprescindível esse tipo de monitoramento na gestão do rebanho. Aquela pecuária antiga, onde se soltava os animais no pasto e deixava, depois de 4, 5 anos, iam fazer o abate, iam fazer todo o ciclo do animal, e dava lucro, hoje não dá. Hoje tem que ser muito mais controlado para que se consiga fechar as contas. Os custos subiram muito, porém a receita não. Então, a tecnologia hoje ela se torna essencial para esse controle nosso. Tiago Manfrim acrescenta que as perdas são minimizadas e há segurança operacional por toda a extensão da propriedade com a tecnologia 4G disponibilizada pela Eboi. A propriedade é uma propriedade muito extensa e com alguns drenos de varjão, a gente chama de varjão, que é as áreas alagadas. E tem muita incidência de animais caírem no varjão. Então você tem que ter funcionários, colaboradores o tempo todo andando, passando, além do manejo do gado, eles têm que estar passando para analisar se não tem animais presos nesse varjão. Hoje, com a tecnologia do Eboi, eu disponibilizei um drone para o meu responsável, que está hoje na propriedade. Então, se o animal bate 2 vezes no mesmo ponto, ele não precisa ir lá. Ele levanta o drone, vai no local e realmente avalia se o animal está preso no varjão. Se ele está preso no varjão, ele passa o rádio para os colaboradores que estão em campo, eles vão diretamente naquele ponto, retiram o animal e saem. Fora o controle que eu tenho de perdas. Esse movimento de otimização ocorre num cenário em que a conectividade ainda é um dos principais entraves da digitalização no campo. A estimativa da consultoria EdPoint aponta para uma produção de 179,5 milhões de toneladas de soja brasileira, muito próximo ao que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, sinaliza, de 180 milhões de toneladas. Para 2026-27, a tendência é de aumento adicional na oferta de soja, enquanto o milho pode enfrentar redução diante de incertezas climáticas e possíveis ajustes na área plantada. Além disso, o mercado global da soja está de olho na interação entre Brasil, Estados Unidos, Argentina e China, para saber como fica o fluxo de importação, exportação e estoques da commodity agrícola. Em 2025, os Estados Unidos deixaram de exportar por um período para o mercado chinês e isso fez com que o Brasil aumentasse as vendas em 18% em relação a 2024. Já em 2026, a relação entre americanos e chineses pode retomar o abastecimento de soja aí do país do norte, da América do Norte, ao país asiático. Assim,
surge a dúvida se o Brasil continuará exportando volumes recordes à China, como foi no ano passado. É neste momento da equação que entram os argentinos. Segundo Luiz Fernando Roque, analista da consultoria EdPoint Global Markets, o Brasil pode sim elevar as exportações para a China em 2026, porque a Argentina deve realizar menos vendas e essa lacuna ser ocupada pelo grão brasileiro. Nós vamos continuar falando sobre essa relação de mercado em uma entrevista no segundo bloco do Hora H do Agro. Então não sai daí, porque é rapidinho. Hora H do Agro. Você está pronto para alavancar sua carreira e se tornar um especialista? Com as novas formações da ANIL, desenvolvedor Back-end Java, engenharia de dados e especialista em Excel e Power BI vão te levar do zero ao avançado, possibilitando vagas com média salarial acima de R$10 mil. Tudo isso de forma online e preço acessível, podendo parcelar em até 12 vezes sem juros. Acesse agora niucursos.com.br e comece sua trilha rumo ao novo. No meio do barulho da cidade, existe uma frequência que transforma a viagem. A Classic Pan está na faixa estendida do seu rádio. Sabe o que isso significa? Que você pode ouvir a nossa programação no seu carro com ainda mais qualidade. É simples. Sintonize 76.7 e viva a experiência Classic Pan. Classic Pan. A trilha sonora dos seus melhores momentos. Hora H do Agro. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News e como eu mencionei no bloco passado, nós vamos continuar olhando para a soja pela perspectiva do mercado argentino. Na semana passada, uma greve dos sindicatos marítimos da Argentina paralisou as atividades de exportação de grãos. Além disso, fatores climáticos estão sinalizando aí uma redução da safra por lá. Esse é o tema do nosso Ações e Cotações de hoje. Ações e cotações. Para nos ajudar a compreender o que acontece no país vizinho e como que isso reverbera por aqui no Brasil, nós vamos conversar agora com Silvia Navarro, analista sênior de mercado da S&P Global. Obrigada, Silvia, pela disponibilidade. Que bom que a entrevista deu certo. A gente está tentando ali há algum tempinho. Obrigada mesmo por topar aqui essa conversa. E já vou começar, então, te perguntando o seguinte, né? A estiagem aí andou preocupando as colheitas de soja na Argentina. Recentemente, houve uma retomada das chuvas em algumas regiões. Queria entender como que isso tem impactado projeção, ritmo de colheita, se as chuvas foram o suficiente ou ainda tem preocupação por lá. E obrigada de novo pela disponibilidade. Obrigada aí pelo convite. E sim, certamente o tempo foi desafiador durante janeiro, parte de fevereiro na Argentina, assim como no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. É importante considerar que essa safra começou muito bem. O primeiro tempo foi muito bem, com acumulados de chuvas ótimos. Tinham encerrado uma colheita recorde de trigo, agora de girassol. Então, isso deu uma certa força nas culturas para fazer frente a esse desafio. Certamente, o potencial está impactado por essa falta de chuva, que foi em torno de uns 40 dias em muitas regiões. A chuva voltou. E agora a gente tem que entender o quanto elas vão conseguir se recuperar.
A projeção da S&P Global Energy para a Argentina é de 48,5 milhões. Vemos um risco de 1 milhão para baixo, de repente no potencial, por causa dessa perda de potencial, mas não seria uma quebra ou um impacto grande demais no volume total. Porque, em parte, sim, essa primeira parte da safra conseguiu estar reforçada, vamos falar, por um ano excepcional em questão hídrica. E aí, além dessa questão, a gente tem, então, também uma expectativa de recuo nas exportações. Então, por mais que a safra esteja aí dentro do esperado positivo, pelo que você está falando, existe essa sinalização de redução de exportação. Queria entender se, de fato, é isso mesmo que vocês estão acompanhando na S&P e se, inclusive, já dá para imaginar, prever que essa lacuna da Argentina talvez seja aí ocupada pelo Brasil quando a gente está falando de exportação para a China. Claro, é importante considerar um pouco o histórico da Argentina. A Argentina, ela produz grão com foco no esmagamento. Então, ano passado foi um pouco excepcional para ela, foi bem excepcional para ela no sentido de exportar mais de 12 milhões de toneladas métricas e quase 90% com destino China, pelas tensões do mercado entre os Estados Unidos e a China. O normal, a gente vê uma exportação de 6 milhões no total. Então, esse espaço é coberto e atendido muito bem pelo Brasil, né? Por essa safra grande que a gente tem aqui. Agora, a gente também trouxe um pouquinho no começo aqui para contextualizar, né? A questão da semana passada, aí, dias atrás, que teve aquela paralisação dos funcionários, né? De vários funcionários da Argentina, muito por conta da reforma deles por lá. E agora, recentemente, né? Super fresco, a Argentina, de fato, aí ratificou a entrada, né? O acordo, aliás, de Mercosul e União Europeia. Como que essas movimentações, né? A greve acabou, mas a gente sabe que sempre acaba mexendo um pouco ali com o mercado. Como que essas movimentações têm refletido em cotação? Queria saber se de alguma forma mexe na cotação, embora a gente saiba que cotação de soja, né, é lá pela Bolsa de Chicago, mas mexe, não mexe? Queria entender também como que a gente pode ajudar o produtor, o sojicultor brasileiro a entender esses fatos, entender esse contexto e como que isso se reflete por aqui. Bom, a questão da greve acaba sendo um sinônimo em muitos momentos da Argentina, especialmente no que é a indústria de esmagamento. Impacta no momento especulativo do dia, se essa tensão vai continuar ou não. O que até agora vemos ou estamos acompanhando é que tem esses anúncios de greve. Essa greve foi em um contexto nacional, não como estava acontecendo anteriormente, que eram greves específicas na indústria de esmagamento, basicamente em Rosário. Então, essa era uma greve de contexto nacional com outro suporte por trás. Ainda assim, a greve não passou mais dessas 24 horas anunciadas, e assim a reforma ainda continua a passar, além da Câmara de Deputados, passar para análise no Senado. Então, parece ser que esses impactos fossem mais temporários, mas sempre existe esse medo por conta do histórico da Argentina de ter greves muito prolongadas, de mais de 10 dias, de repente no passado não tão longe, né? Mas até agora essas tensões políticas parecem ser muito, muito pontuais, vamos falar assim. E aí, falando então dessa assinatura do acordo Mercosul-União Europeia que o Milei, né, assinou de fato recentemente, como que você enxerga isso também? Claro, estamos falando de Mercosul, então é importante, né? Cada país vai ter que assinar, o Brasil está para assinar também nas próximas horas, nos próximos dias. Mas como que você enxerga também nesse contexto? Claro, a gente sabe que a soja não é uma commodity muito exportada para a Europa, mas de alguma forma essa sinalização da Argentina também pode ser compreendida de alguma forma mais decisiva ali para a tomada de decisão do produtor rural?
acaba sendo um contexto, dando um contexto positivo, né, de que as coisas, de um contexto que vai andando, vamos falar. O Milei vem dando sinais, não só para o produtor argentino, sino também no mercado, vamos falar um macro, mas as sinais próprias para o produtor, que seriam as retenções, uma baixa, agora uma sinalização de acordo que pode abrir novos mercados, ou maiores, ou benefícios, ou impactos positivos nas cadeias. Então, acaba sendo claramente dando um contexto positivo, né, a um contexto que era de muitas incertezas para o produtor argentino. E ainda para encerrar, a gente está olhando também para como que, claro, né, Estados Unidos se comportam aí no meio disso tudo. A gente fez aí também uma prévia falando dessa relação Brasil, Argentina, China, Estados Unidos. E aí eu queria te perguntar o seguinte: tem uma proposta da Agência Ambiental dos Estados Unidos sobre o aumento do biodiesel, né? Queria entender se vocês pela S&P têm acompanhado algum tipo de reflexo nas cotações e nos volumes negociados da soja, já que soja é matéria-prima para biodiesel. Como que, de alguma forma, essa sinalização da EPA, né, da Agência dos Estados Unidos, também está mexendo com cotação, está mexendo com oferta e demanda? Bom, claramente tem um impacto em Chicago. Na precificação do grão aqui no Brasil, obviamente temos parte dos componentes da precificação, mas temos fundamentos bem consistentes e uma oferta bem superior aqui no Brasil, com um número que vai se consolidando em torno de 180 milhões de toneladas métricas para essa safra. Então, nos fundamentos aqui no Brasil, essa pressão de grande safra, não somente em questão sul-americana, né? Acaba sendo, apesar talvez desses momentos de alta nos Estados Unidos, desse lado aqui temos também a contraparte dos prêmios no porto, que acabam, a vezes, refletindo de maneira inversa e talvez balanceando assim um pouco o reflexo. A gente está vendo desde janeiro pressão total nos preços domésticos, mas esses momentos de alta podem ser aproveitados pontualmente pelos produtores. Também temos a questão do dólar, que é outro dos componentes da precificação, que ele está bem baixo quase os últimos 2 anos. Então, é um fato essa tendência baixista até agora, que acaba influenciando. Então, do lado do Brasil, os fundamentos acabam pesando bem mais. Agora é acompanhar, até porque a gente sabe que uma coisa liga na outra, sobretudo olhando para ritmo de colheita, escoamento. E aí eu não vou nem entrar aqui na questão de plantio de milho, fica para uma outra ocasião. Mas te agradeço muito pela disponibilidade. Silvia Navarro, analista sênior da S&P, obrigada por dar esse contexto, ajudar a gente aqui a compreender principalmente essa relação com a Argentina. Obrigada, viu? Obrigada. E a inseminação artificial está batendo recordes e sinalizando que tanto pecuaristas brasileiros quanto o mercado externo estão valorizando mais a genética tropical desenvolvida por aqui. Essa semana, a ASBIA, Associação Brasileira de Inseminação Artificial, divulgou dados do setor em relação à performance em 2025. A entrada de doses no mercado, que representa a soma do total produzido no país e o volume importado, avançou 15,57% em comparação a 2024. Ao todo, foram mais de 23 milhões de doses produzidas e mais de 7 milhões e 200 mil importadas. Em termos de produção, fica o destaque para sêmen com aptidão leiteira, que aumentou 20,90% em relação a 2024 e alcançou recorde histórico no número de doses. Já a saída de sêmen, que considera vendas ao cliente final,
final, exportações e contratos de inseminação por prestação de serviço cresceu 8,87%. As vendas diretas ao produtor avançaram 9%. Quando se fala somente das exportações, a alta foi de 34%, com destaque para países da América Latina, a exemplo de Colômbia, Bolívia e Paraguai. Para quem quiser conferir todos os dados do segmento, o relatório com os dados está disponível para download gratuito no site da Asbia. E as tratativas sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia continuam caminhando. Uruguai e Argentina ratificaram um acordo, enquanto a Comissão Europeia decidiu implementá-lo ainda de maneira provisória. As movimentações reverberam aqui no Brasil. Nós vamos conferir na reportagem de Matheus Lopes. Uruguai e Argentina aprovaram nesta semana o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. Nas redes sociais, o presidente Javier Milei comemorou a ratificação do acordo, afirmando prosperidade. Como resposta à movimentação dos países nesta sexta-feira, Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, anunciou a aplicação provisória do acordo, mesmo sem haver a decisão do Tribunal Europeu de Justiça. O acordo foi judiciado na Europa depois de um grupo de Estados-membro, liderado pela França, contestarem as condições do acordo. Ontem, Uruguai e Argentina se tornaram os primeiros países a ratificar o acordo Mercosul-União Europeia. Brasil e Paraguai devem seguir o exemplo em breve, e isso é uma ótima notícia. Eu já disse antes que quando eles estiverem prontos, nós estaremos prontos. Portanto, nas últimas semanas tenho discutido esse assunto intensamente com os Estados-membros e com os membros do Parlamento Europeu. Com base nisso, a Comissão dará agora seguimento ao pedido provisório. O plenário do Senado deverá votar nos próximos dias o acordo do Mercosul com a União Europeia. O texto deverá prever a redução gradual de tarifas, regras comuns para o comércio de produtos industriais e agrícolas, investimentos e padrões regulatórios. O deputado federal Marcos Ferreira, indicado relator do acordo Mercosul-União Europeia, acredita na aprovação ágil do texto. Eu acho que vai ser fácil, porque é um tema que ele perpassa vários governos. Não é um tema do governo atual, não é um tema do governo anterior. É um tema que já está sendo debatido há quase 26 anos e foi retomado porque tinha sido paralisado no governo Dilma, foi retomado no governo Michel Temer, avançou no governo Bolsonaro e concluiu agora no governo Lula. Portanto, eu não vejo dificuldade. E a aprovação lá na representação do parlamento do Mercosul, no Senado hoje pela manhã, é um sinal, uma sinalização de que também acho que vai ser fácil. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, defende que o estabelecimento da salvaguarda seja feito logo, pois a celeridade das tratativas nos países vizinhos influencia todo o bloco. Colocar uma régua de 5% no aumento de exportações, no crescimento de exportações do agro brasileiro, isso gera um impedimento muito claro. Se a gente for tratar de alguns produtos, a tabela que nos foi apresentada aqui hoje, e já que tem sido objeto de estudos entre 24 e 25, os anos 2024 e 25, só o milho foi 95% de aumento de um ano para o outro, a carne bovina 75%, o açúcar outros 73%, ou seja, são vários os produtos que a gente passa longe dos 5% e que a gente não pode simplesmente ser impedido num acordo de livre comércio um lado só ganhar e um lado perder. Então, essas salvaguardas precisam estar muito claras. O acordo comercial também foi abordado no AgroTalk Mind, evento realizado no Teatro Municipal de São Paulo, que contou com a participação de Cris Dias Sanabria, a dida comercial do Paraguai aqui no Brasil e também na Bolívia. Mesmo com um ritmo diferente entre os países do Mercosul, Sanabria defende a interação dos membros do bloco para o fortalecimento do acordo. Assim como a gente, falando dos países do Mercosul, uma vez ficou num acordo e assinamos e somos agora o Mercosul, eu acho que essa interação entre os países é importante agora para puxar e para poder
ter essa assinatura que vai beneficiar tanto a Europa como aqui no Mercosul. A parte agrícola, eu acho que vai continuar, eu acho que não vai afetar as exportações na área agrícola, porque já é o nosso forte a nível Mercosul, Paraguai, Brasil e os outros países signatários. Então, essa parte de judicial, vamos deixar para eles resolver, pela própria soberania que eles têm, mas nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho, o agro vai continuar aqui no Mercosul se fortalecendo. As regras de proteção elaboradas pelo Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços valerão para os acordos comerciais atuais e futuros para dar mais transparência, previsibilidade e segurança jurídica ao setor produtivo. Diferentes atores que compõem o agronegócio estão se articulando em conjunto para avançar no pagamento por serviços ambientais aos produtores rurais. Uma das possíveis fontes de recurso parte dos leilões Ecoinvest. Vamos lembrar que o Ecoinvest é um programa do governo federal lançado em 2023 que oferece proteção cambial para atrair investidores externos a projetos com foco em transformação ecológica. O leilão adota o modelo de Blended Finance, no qual o Tesouro Nacional empresta recursos às instituições financeiras a 1% ao ano, exigindo que sejam então mobilizados pelo menos 3 vezes o valor em capital privado, com participação mínima de 60% de investidores estrangeiros. Os bancos que receberem os recursos subsidiados do Tesouro devem oferecer benefícios tanto para os fundos de investimento, por meio de um capital catalítico aí para absorver perdas e riscos, mas também quanto para investidor estrangeiro final, com a proteção aí contra a volatilidade cambial. 3 leilões Ecoinvest já foram realizados, incluindo aí os focos em recuperação de áreas degradadas e transição energética, o que mobilizou 175 bilhões de reais em investimento aí, considerando os 3 leilões. Companhias como Itaú, Bayer, Agrotools, Unilever, entre outros, estão trabalhando em conjunto, então, para pensar como utilizar recursos a partir do Ecoinvest para montar um mecanismo robusto para que produtores, então, recebam dinheiro para manter as áreas de floresta em pé, ao invés de desmatá-las, mesmo com a permissão do Código Florestal. A iniciativa já está sendo levada a campo, numa lógica aí de pagar o equivalente pago pelo arrendamento da área, mas no lugar da produção de grão, por exemplo, o produtor é pago para cuidar da floresta. Produtores de Sinop, Sorriso, Querência no Mato Grosso, mas também Balsas no Maranhão já demonstram interesse pelo mecanismo. O preço do arrendamento hoje, pegando aí uma média de hectare no estado mato-grossense, gera em torno de $150. Ou seja, o produtor receberia esse valor para preservar, sem ter o risco climático inserido na produção agrícola, pois o objetivo é que o dinheiro seja usado para cuidar da floresta. Então vamos continuar acompanhando os próximos passos do Ecoinvest, inclusive o 4º leilão que foi anunciado na COP30. E agora, chegou aquele momento de falar sobre a previsão do tempo e as consequências aqui para as safras brasileiras. Eu já te conto no Por Dentro do Clima. Por Dentro do Clima. Marco Antônio, já na nossa tela, agrometeorologista, sempre nos ajudando aqui a compreender essa relação entre clima e safra. Marco, obrigada de novo por estar aqui com a gente mais uma semana. Nós falamos bastante sobre logística no programa de hoje. Eu queria entender se a gente tem aí alguma previsão olhando para o Pará, porque existe aí uma questão muito importante de aumento da safra nessa região, né? A gente sabe aí dessa expansão para o Arco Norte em geral, mas também existe uma movimentação de grãos fluvial aí, né? Uma movimentação pelas vias, pelas aquaviária. Então precisa chover, os rios precisam ter um bom volume de água. O que você pode nos ajudar a compreender sobre essa região? Olá, Mariana, olá a todos. E olha, a situação não está muito boa, mas não é por falta de chuva, não. Pelo contrário, é por excesso de chuvas. Todos os potos do Arco Norte, até essa semana a gente conversou muito sobre isso, porque
as condições, está chovendo muito no Pará, no Maranhão, nessa faixa mais norte do Brasil. Essa primeira semana de março será muito chuvosa, será a região mais chuvosa do Brasil nessa primeira semana de março, e chuvas, nesse momento, nessa região, isso atrapalha muito. Só para vocês terem uma ideia, já tem filas de mais de 25 quilômetros para descarregar nos portos aí, ou nos armazéns dessas regiões do Pará. Então, o caminhoneiro que está indo está demorando quase 7 dias na fila para descarregar. E tudo isso por conta de uma safra gigantesca nessa região, né, em toda a região centro-norte do Brasil, que descarrega nessas áreas, e chuvas em abundância que também dificultam, né, o trajeto, dificultam a logística, dificulta tudo. Então, num ano como esse que nós estamos vivendo agora, essas chuvas nessa região do Brasil, isso mais atrapalham e prejudicam do que beneficiam, viu, Mariana? Os rios estão muito bons, a gente conversa com o setor de logística, a gente tem boa parte da logística são clientes nossos, e a gente conversa semanalmente com eles, e eles dizem que as condições dos rios estão muito boas, mas as estradas estão péssimas, o tempo de demora está grande. Então, assim, é uma preocupação para o Brasil na parte de logística, sempre foi, e esse ano está sendo pior ainda por conta das chuvas, e como eu disse, esses primeiros 10 dias de março serão bastante chuvosos nessa região, então isso me preocupa demais, viu, Mariana? Demais. A gente sabe que, inclusive, é isso, né? Você falou, clima e logística tem tudo a ver. Se as rodovias fossem melhores, esses impactos não seriam tão grandes, né? Mas a gente sabe que tem muito lugar ainda... Seara, né? Não quero entrar nesse debate. Exato. Mas lógico. Inclusive que a gente sabe que tem muito lugar... A gente sabe os motivos, né, Mariana? A gente sabe os motivos, né? É isso que eu ia falar, assim, para quem não tem noção dessa região do país, né, vale lembrar que tem muito lugar, muita estrada aí que ainda é estrada de terra, então choveu, vira lama, fica perigoso e aí forma toda essa fila, como você está falando. Mas, Marco, eu queria agora descer para o mapa do Brasil aqui e falar de Zona da Mata Mineira, que também está passando por uma tragédia causada aí pelos altos volumes de chuva. Isso, obviamente, tem impactado a zona rural. A gente está falando aí produção de leite, hortaliça, que já são também atividades que são mais frágeis, né? Como que fica o tempo nessa região nos próximos dias? O que a gente pode avisar para o pessoal dessa região? Olha, Mariana, essa última semana de fevereiro, né? A gente que trabalha com clima tem notícias que a gente não gosta de falar, e uma foi essa, né? Que aconteceu, infelizmente, na região da Zona Mata. Cidades como Juiz de Fora, Ubá e em torno tiveram excesso de chuvas, estão tendo ainda, né, esses últimos dias de fevereiro e principalmente esses dias de março serão ainda marcados por muitas chuvas. As chuvas vão continuar concentradas ao longo dessa semana, então a gente vai ver, infelizmente, novas áreas alagadas, novos prejuízos, não só para as áreas civis, mas também para a agricultura, né, como você disse, hortaliças estão sendo prejudicadas, está sendo prejudicado também produção de leite. A logística, eu já fiquei sabendo que a logística do produtor de leite, de levar lá o leite, o diário, né? Não tem aquela coisa, o cara tem que tirar o leite diariamente da propriedade. Essa logística está sendo prejudicada, muito leite está sendo perdido por conta que os caminhões não estão conseguindo chegar nas fazendas. Então, tudo isso é um problema e vai continuar sendo assim ao longo dessa semana, infelizmente. Tá? Por que isso? Porque nós vamos ter uma trégua nas chuvas em toda a região centro-sul do Brasil e os corredores de umidade vão continuar sobre a região centro-norte. E aí, só para a gente encerrar, então, brevemente, Marco, o que a gente pode falar para Rio Grande do Sul? Porque a colheita da soja começou por lá. O tempo na região vai colaborar com a colheita do produtor? A semana vai ser de tempo aberto, temperaturas elevadas, né, não só no Rio Grande do Sul, mas em grande parte da região sul e São Paulo e também, voltando a chover apenas no próximo final de semana, né? E aí
com a volta das chuvas, as condições também melhoram bastante para o desenvolvimento das lavouras que estão no campo, né? Então, o Brasil, março vai ser um mês extremamente favorável aí, tanto para a colheita quanto para o desenvolvimento, mas com algumas nuances, como a gente disse, nessa região mais norte, com excesso de chuvas. E aí a gente vai acompanhando semana a semana contigo. Marco Antônio, agrometeorologista, obrigada pela participação de novo, Marco. Eu que agradeço, um grande abraço e até semana que vem, né? Até lá. E até lá para você também, porque o nosso programa fica por aqui, mas você continua conectado nas nossas redes sociais, ligado na programação da Jovem Pan News. Muito obrigada pela sua companhia. Eu agradeço a todo mundo que faz o programa comigo e a gente te espera na semana que vem. Até lá. Hora H do Agro. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.